primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em esse novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Eu lugar eu pedir por Jesus. Agora eu vou. Tá bom, pessoal? Papai do céu, obrigado por minha vida, a vida de papai Expedito, pela vida de mamanita, pela vida de Agatha e minha. A vida de todo mundo está no meu coração. Deixa meu coração bater.
e gosto muito de você. Porque você é meu pai. Jesus é meu pai. Que Jesus me salva de todo, salva todo mundo. Que eu gosto muito de Deus. Deus está no coração de todo mundo. Papai do céu. Amém. A maioria dos muçulmanos do continente africano vive no norte, oeste e leste da África. Em tempos de Ramadã, é bem complicado para famílias missionárias que vivem e servem naqueles países. Fatimatá tornou-se a única cristã em sua aldeia no oeste da África. Quando era pequena, teve um sonho, em que estava em uma caixa de ferro branca que a levava por um caminho extenso e alguém com roupas resplandecentes lhe apareceu dizendo que era para o seguir. O tempo passou, mas ela nunca esqueceu este sonho. Convidada para participar de uma conferência cristã num país vizinho, Fatimatá aceitou o convite. Era a mais convicta de sua aldeia e sempre confrontava os missionários. Em toda a viagem, não deu nenhum pio e se mostrava muito assustada, o que preocupava os missionários. Quando chegaram na conferência, Fatimatá foi se apresentar e, para a surpresa de todos, disse: "Eu sou Fatimatá e a partir de hoje eu sou uma cristã." Todos aplaudiram e a receberam com alegria. Ao final da conferência, os missionários foram checar por que ela, muçulmana tão convicta, se apresentou como cristã. E assim, ela explicou: "Quando eu aceitei vir com vocês, eu queria confrontá-los com o Islã. Mas, ao entrar no carro, pude perceber que estava na mesma cena que sonhei quando criança. No extenso caminho de terra, pude entender que, em meu sonho, o ser de roupa resplandecente era Jesus, que me dizia: eu sou o caminho, siga-me. Assim, a partir de hoje, serei uma seguidora de Jesus." E assim segue sua fé em Cristo até hoje. Ore para que durante o Ramadã haja muitos encontros com Jesus no povoado do oeste da África. Missões Mundiais atua num dos países daquela região através do projeto Fábrica de Esperança. O Evangelho de Lucas nos conta a respeito de um momento quando o Senhor Jesus está em Betânia e ele vai na casa de Marta e de Maria. Marta o recebe com uma disposição fantástica de qualquer anfitriã, querendo fazer o melhor para o Senhor Jesus, agradá-lo. Mas Maria, sua irmã, diz a palavra de Deus, ela se assentou aos pés do Senhor Jesus. Naquele momento, para Maria, nada era mais importante do que estar com Ele, ouvir a voz dEle, relacionar-se com a pessoa do Senhor Jesus. Por outro lado, Marta, movida de uma boa intenção, ela quer agradar o Senhor Jesus, ela quer receber bem o Senhor Jesus. No entanto, ela ouve uma censura do próprio Jesus que diz: Marta, Marta, você está ansiosa, distraída com muitas coisas. Jesus resume dizendo: poucas são necessárias, o mesmo uma só. E é um momento quando ele arremata dizendo: Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Nesse momento Jesus define aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante é aquilo para o qual eu e você existimos, que é buscar a Deus. O homem foi criado para buscar a Deus. E o homem deveria cumprir o objetivo da sua existência, que é buscar ao Senhor, fazendo isso com tudo que há nele, colocando todo o seu coração e fazendo de Deus aquilo que de mais importante existe na sua vida, sem que nada concorresse com isso. Mas a lição que Jesus está nos trazendo através do comportamento de Marta é que existem coisas que são boas, existem coisas que são lícitas, elas não são necessariamente coisas ruins, elas não são necessariamente coisas erradas, no entanto, porque elas podem roubar o nosso foco, porque elas podem se tornar um objeto de distração daquilo que deveria sim ser o nosso foco principal, que é buscar ao Senhor. Elas acabam nos puxando para um lugar errado.
mesmo que essas coisas não sejam erradas em si. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que quando Moisés vai até Faraó, com uma mensagem muito clara da parte de Deus: deixa meu povo ir para que me adore. Deus não está apenas propondo a libertação, a redenção do seu povo, mas ele apresenta um propósito: para que me adore. Eu gosto de explorar a ideia de que o propósito da redenção não é apenas tirar o povo de Deus da condição de escravidão, mas é trazê-los para um lugar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de adoração a Deus. Mas qual foi a primeira reação do faraó? O faraó diz: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. E diz: vamos encher esse povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Eu quero te adiantar algo, mesmo que o tempo não nos permita desenvolver a ideia melhor. Faraó, como aquele que escravizava o povo, que depois da redenção veio a ser de Deus, é uma figura de Satanás, que também antes nos escravizava. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós não só éramos escravos, mas estávamos debaixo do jugo da escravidão de Satanás. Quando que a nação de Israel sai do Egito? No momento em que a primeira Páscoa é celebrada, o sangue do Cordeiro é derramado, aplicado nos umbrais das portas. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está fazendo um paralelo entre o que aconteceu com eles e o que aconteceu conosco. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, a declaração que Deus faz sobre a nação de Israel é a mesma que o apóstolo Pedro faz a nosso respeito em 1 de Pedro 2,9, quando ele diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, nós temos um paralelo que nos mostra o quê? Assim como o faraó queria encher o povo de distração, para que eles não tivessem tempo de pensar em adorar a Deus, eu quero te dizer, essa continua sendo uma estratégia maligna para nos afastar do objetivo principal do nosso chamado, que é ter comunhão com Deus. Se naquela época já havia distrações suficientes para eles não focarem no que é mais importante, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: e hoje? E nos nossos dias? Qual é o nível de exposição que eu e você temos com tantas coisas que podem até ser classificadas como boas, não necessariamente ruins, nem tampouco pecado, mas que acabam nos distraindo do foco, do propósito principal, que é buscar o Senhor. Anos atrás, quando meu filho Israel, ele ainda era bem novo, eu lembro que ele ficou muito empolgado quando dei de presente para ele um PlayStation. Era a fase ainda do PlayStation 2. E eu me lembro a empolgação dele com o novo videogame. Eu lembro que a primeira reação foi de me abraçar, beijar. Pai, você é demais. Ele ficou realmente empolgado. Mas eu brinco que não demorou muito para chegar o momento em que eu, como pai, passei a ter ciúmes daquele videogame. Porque até então, antes do videogame, quando eu chegava de viagem em casa, estava sempre o Israel e a Alissa me esperando atrás da porta, a porta abria, eles já faziam uma festa, pulavam em cima de mim, celebravam o meu retorno. Normalmente fico 2, 3 dias por semana fora de casa, e eles celebravam aquilo. Depois do videogame, quase toda vez que eu chegava, estava só minha filha Alissa esperando atrás da porta, e eu sentia falta do Israel. Quando perguntava: filho, cadê você? A resposta dele vinha do andar de cima, onde ele estava jogando: já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Eu me lembro um dia que eu tive vontade de jogar aquele videogame pela janela do quarto dele. Mas Deus me fez pensar nesse exemplo. E Ele disse que da mesma forma, muitas vezes Deus tem nos abençoado com coisas que eu e você como filhos ficamos contentes. Do mesmo jeito que meu filho ficou contente com o presente que ganhou. Às vezes eu e você nos empolgamos com as bênçãos de Deus. Mas da mesma forma como meu filho passou a se distrair com aquele brinquedo, a ponto de deixar de dar atenção a quem deu o brinquedo. A pergunta é: será que eu e você não temos feito a mesma coisa com as bênçãos de Deus? Em Lucas 14, Jesus conta uma parábola e ele fala a respeito do reino de Deus e compara com alguém que deu um grande banquete. Mas quando chegou a hora da ceia e manda chamar aqueles que haviam sido convidados, eles começaram a dar desculpas. Um deles diz: eu comprei um campo e eu não posso ir. O outro diz: eu comprei algumas juntas de bois e eu preciso experimentá-las, eu não posso ir. O outro diz: eu me casei e eu não posso ir. Quando você olha o objeto da desculpa de cada um dos três, não havia nada de errado naquilo. Eram coisas boas, lícitas. Talvez hoje a gente classificaria até como resposta de oração. Comprei uma propriedade. Quem de nós não queria ter uma aquisição a mais? Seja uma casa própria, né? Seja uma sede, uma estrutura para os negócios, qualquer tipo de aquisição. Nós íamos classificar isso como resposta de oração, como bênção de Deus.
Mas o problema é que quando aquilo que eu e você classificamos como bênção e resposta de oração passa a se tornar uma desculpa que nos impede de atender o convite dele para o banquete. O banquete na Bíblia fala de intimidade, fala de comunhão. Quando eu e você nos apegamos àquilo que poderíamos rotular como bom, mas isso se torna uma desculpa para não respondermos ao chamado de Deus para estar em comunhão com Ele, eu quero te dizer, o que não era ruim em si mesmo, passou a estar nessa classificação agora porque se tornou uma distração. Outro disse, eu comprei 5 juntas de bois. Isso eram os tratores da época. Era a forma de aumentar a produtividade da terra. Aumentando a produtividade, é óbvio que a entrada de recurso material e financeiro como consequência viria. Hoje, se a gente falasse que o nosso trabalho, a capacidade de produção e, consequentemente, os nossos ganhos aumentaram, a gente ia dizer que isso é bom, nós iríamos classificar como bênção, talvez até como resposta de oração. Mas de acordo com o que Jesus falou, se tornar uma distração para o nosso chamado maior, que é buscar ao Senhor, então, embora não seja ruim em si mesmo, passou a ocupar esse lugar. A terceira desculpa foi, casei-me, portanto não posso ir. O que o Senhor está falando? O casamento jamais poderia ser classificado como algo ruim, principalmente vindo da parte de Deus, que é quem criou essa instituição. Nós podemos olhar para ele e dizer, isso sim é uma bênção. Na minha vida, depois de conhecer o Senhor Jesus, o casamento foi a melhor coisa que me aconteceu, mas nem isso. Algo tão importante, criado por Deus, ideia de Deus, presente de Deus para o homem, deveria se tornar uma desculpa para que a gente não cumpra o propósito da nossa existência. O apóstolo Paulo diz em Atos 17, que Deus criou, através de um só homem, todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Eu e você existimos para buscar a Deus. E nós não podemos permitir que aquilo que é a razão da nossa existência seja comprometido, quando no dia a dia nós vamos nos envolvendo com tantas coisas que passam a ser importantes, tão importantes, a ponto de desfocar eu e você do que deveria ser mais importante do que qualquer outra coisa, que é buscar o Senhor. Alguém disse com muita propriedade que uma das coisas boas das redes sociais atualmente é que o dia em que eu e você estivermos diante de Deus, nós não vamos ter desculpa para dizer que não tinha tempo para orar, que não tinha tempo para buscá-lo. Não estou aqui falando contra nenhum tipo de entretenimento, sou daqueles que amam entretenimento, desde que isso não venha de uma forma descompensada na minha e na sua vida, se tornando uma distração daquilo que é mais importante. Minha proposta ao seu coração é avaliar a sua própria vida, a sua relação com Deus. O que tem se tornado, talvez para você, uma distração que tem roubado o seu foco. Porque o que você deveria eliminar é a força que a distração tem e não a obsessão que a razão da sua existência, que é buscar ao Senhor, deveria causar no seu coração. Jesus ainda precisa ser aquele que é o mais importante na sua existência, em toda a sua dedicação e empenho para conhecê-lo cada vez mais. Aqui concluo encorajando você não só nesse momento a questionar o que tem te distraído, mas a ter um momento breve, que seja, pelo menos a princípio de oração, clamando graça de Deus sobre a sua vida. Da minha parte, eu oro por você, eu te abençoo, para que você vença, supere todas as distrações e tenha uma relação cada vez mais profunda com Deus. Que o Senhor te abençoe. Quer orar com o pastor? Estende a mão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto, te dê a paz. Amém, querido? Grande abraço, em nome de Jesus. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando ao fim da solidão. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono, inverno, em
pastor. Na alegria e na dor, eu confio em Ti, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor. Nada vai me separar do Teu amor.